Pelo visto, ainda a discussão de ontem sobre a corrupção no Brasil, a colocação vexatória do Brasil no ranking da Transparência Internacional, a gente vai aqui poder medir para valer o impacto disso com quem entende do assunto. Retomando o levantamento de ontem, pessoal, o Brasil registrou a pior nota já atingida no ranking global de percepção da corrupção da Transparência Internacional. Mas olha, teve gente que não concordou. Inclusive o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, em uma entrevista disse que isso não passa de uma conversa de boteco, que isso é conversa fiada. Mas eu proponho que hoje a gente converse aqui com o procurador do Ministério Público de São Paulo, Roberto Oliviano, para entender a opinião dele sobre isso. E já começo aqui. Prazer em revê-lo, doutor. Como é que você está? Obrigado demais pela presença. Prazer em vê-lo, Arnaldo, também, todos que estão aí na bancada e todos que estão nos acompanhando aqui pela Jovem Pan News. Me chamou de Arnaldo, mas é André. Tudo bem. Bom, André, perdão, André. Deu uma de Galvão. Desculpa, aí, o nosso André. Tranquilo. Acontece. Desculpa, querido. Sem problema, querido. Vamos que vamos. Doutor, olha só, vem aquele dilema de sempre, né? O ovo ou a galinha? Afinal de contas, eu queria a tua percepção aqui. Aumentou a corrupção no Brasil e por isso estamos vendo mais casos de corrupção sendo revelados ou a investigação está mais eficaz e mais casos estão sendo desvendados? Qual é o teu diagnóstico do momento? André, essa é uma pergunta que nunca terá uma resposta precisa e quem disser que tem essa resposta não está sendo honesto, não está sendo correto, simplesmente porque não existe um corruptômetro. Esse índice da Transparência Internacional, que já é organizado, esse levantamento que já é organizado há 30 anos e que compara a percepção da corrupção em 180 países, ele se baseia na observação de especialistas, de empresários, de pessoas que acompanham a questão da corrupção e, óbvio, não existe um corruptômetro. O que se observa aí? Se observa aquilo que não deu certo, a corrupção que veio à tona, né? Não dá para saber se a corrupção aumentou, né? Nós sabemos os sinais, nós observamos os sinais que evidenciam a corrupção, né? Então, o que nós temos? Nós temos uma série de evidências, André, de que existe corrupção problemática no Brasil. A questão das emendas parlamentares e esse comportamento por parte do Congresso no sentido de não respeitar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Essa situação de desrespeito à separação dos poderes. Essa é uma situação grave que nós temos indiscutível, né? A atitude do presidente Lula no sentido de não tratar do tema do combate à corrupção, e isso vem desde a sua diplomação, este é um fato. Desde a diplomação da sua posse, o presidente Lula jamais prioriza isso. Todo respeito ao ministro Vinícius Carvalho, ele é professor da Faculdade de Direito da USP, mas eu tenho que observar o seguinte, não me parece correto classificar o índice de percepção da corrupção de conversa de boteco. Não me parece plausível. O índice da Transparência Internacional, ele pode não ser um índice científico, ele pode não ser um índice exato, porque o próprio nome já diz, ele não pretende ser um índice de medição objetiva da corrupção, é um índice de percepção da corrupção, é bem verdade. Só que no passado, quando estava no poder o outro governo, o governo de Bolsonaro, os petistas usavam esse índice para jogar pedra, para criticar. Então, naquela época, o índice servia, o índice era válido. De repente, o índice virou conversa de boteco. Não me parece muito coerente esse tipo de argumentação. De repente, virou uma conversa de boteco. Não é correto dizer isso. A Transparência Internacional é uma organização séria que existe há 30 anos e está presente em 110 países do mundo. Então, não me parece, André, correto fazer esse tipo de afirmação. Há várias conclusões relevantes no relatório da Transparência Internacional, calcadas em dados de realidade, e é um índice que deve ser respeitado. Pode não ser perfeito, pode ter suas imperfeições, mas há uma série de elementos que precisam ser
consideradas com humildade pelas pessoas que detêm poder no país. Você é um gentleman, Roberto Liviano. Você foi muito generoso aí em dizer que, claro, isso aí é mais um daqueles casos, um peso, duas medidas, tolerância seletiva e também de uma hipocrisia, assim, escandalosa. Mas eu quero trazer aqui o nosso Felipe Monteiro, até porque foi o pivô de um debate acalorado aqui ontem no programa, e aí eu vou deixar ele mesmo, para eu não colocar a palavra na boca dele, deixa que ele faz a próxima pergunta. Vai que é sua, Pepe. Roberto, bom dia. Prazer estar contigo aqui no programa, discutindo um tema que, apesar das pessoas colocarem na minha boca como humano que eu não gosto, que eu não combato a corrupção, né? Eu sou contra a corrupção, é claro que eu sou contra a corrupção. Mas eu quero trazer um novo ângulo, né? Eu acho que esse índice de percepção da corrupção, de fato, não é algo científico, como você bem colocou aqui. O Brasil, recentemente, saiu da Lava Jato, que foi o maior escândalo de corrupção do mundo, não é? Então é natural que os empresários e as pessoas em geral olhem para o passado e achem que o Brasil, de fato, é um país mais corrupto do que os demais. Mas isso, da minha concepção, tem muito mais a ver com o complexo de vira-lata, né? Porque o Brasil não é menos corrupto que os países dos BRICS, não é menos corrupto que a França, não é menos corrupto que a Itália, mas a gente olha para dentro e fala, poxa, nós somos um país corrupto, o nosso problema é a corrupção. Nem de longe, eu acho que o nosso principal problema é a corrupção, até porque não tem como combater 100% a corrupção de uma forma preventiva, tem como fazer de forma repressiva. Então eu queria que você falasse para a gente o que você acha dessas questões todas, esse novo ângulo que eu trouxe para essa conversa. Sem sombra de dúvida, não há como se ter ideias de salvador da pátria, super-heróis. Eu penso que nós precisamos ser muito pragmáticos quando nós trabalhamos esse tema da corrupção. Muitas pessoas se apresentaram ao longo do tempo como super-heróis, apresentando soluções mágicas em relação a isso, e é muito complicado. Um dado de realidade que eu sempre gosto de trazer é o seguinte: o Brasil nunca teve uma política pública anticorrupção. Isso é absolutamente essencial. Você não combate a corrupção de maneira séria, de maneira contundente, firme, sem uma política pública anticorrupção. É necessário ter planejamento para o combate à corrupção. É necessário investir com firmeza, com seriedade, ao longo do tempo, em educação em período integral. Eu penso que um exemplo muito eloquente em relação a isso é o exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela há 30 anos tinha uma magnitude de corrupção semelhante à do Brasil. Havia corrupção fora de controle na Coreia do Sul. E o que se fez lá? Houve um investimento maciço, um investimento sério por parte da Coreia do Sul, do Estado, em educação em período integral. E o que aconteceu na Coreia do Sul? Foi virada a chave. A Coreia do Sul tem corrupção? Tem corrupção. Tivemos o escândalo da Hyundai, da Samsung. Recentemente houve o impeachment do presidente da Coreia do Sul. Nós temos escândalos lá. Há problemas na Coreia do Sul. Só que hoje as pessoas têm educação, as instituições são sólidas. Então há um enfrentamento diferente por parte de tudo isso. Ou seja, quando você investe em educação, as questões elas têm uma outra realidade, você tem outra condição de enfrentar tudo isso. O mundo virou a chave, houve um movimento internacional de combate à corrupção, à medida em que nós tivemos a Convenção da OCDE em 97, a Convenção da ONU em 2003, a perspectiva do enfrentamento à corrupção se modificou. No entanto, no Brasil, a corrupção, infelizmente, está fora de controle. Nós tivemos leis importantes, como a lei de improbidade administrativa, tivemos a lei da delação premiada, a lei anticorrupção, a lei de acesso à informação, mas nos últimos anos nós temos visto uma degradação de tudo isso. Em vários momentos nós vemos os diversos grupos políticos se unindo para sabotar o combate à corrupção. Vimos isso em relação, por exemplo, à anistia aos partidos. Vimos isso na destruição da lei de improbidade, quando foi aprovada a lei 14.230. Já está se preparando isso quando o PL 192 para
enfraquecer a lei da ficha limpa. Agora se fala no PL Bibo Nunes para diminuir a inelegibilidade de 8 para 2 anos, que é uma verdadeira barbaridade. Está se falando em amesquinhar a inelegibilidade como se fosse algo natural. Ou seja, o enfrentamento à corrupção tem se enfraquecido ao longo dos tempos, e você vê petistas e bolsonaristas dando as mãos neste tema, o que é extremamente grave. Isso é bastante preocupante e nós precisamos prestar atenção nisso. Esse é um ponto grave, um ponto preocupante, um ponto da realidade brasileira, infelizmente. Muito bem colocado aí, Roberto, até porque essa foi a tônica dos últimos anos, né? Depois da Operação Lava Jato ali, ditar os rumos políticos do país ali, no mínimo entre 2014 até 2018, todo aquele espírito daquele tempo que hoje em dia é tratado com um deboche, como se fosse um surto coletivo e que nada aconteceu por vários setores da sociedade. Eu vou aqui com a nossa Jess Peixoto, que tem talvez uma visão um pouco distinta aí sobre essa tentativa de afrouxamento recente da lei da ficha limpa. Vai que é sua. Primeiro, um bom dia para o senhor, como vai? Um prazer estar com você. Eu tenho algumas perguntas. A primeira é sobre a questão do compliance nas empresas como uma consequência dos processos da Lava Jato, especificamente, assim, sem sombra de dúvidas, casos como a AES, mas também a Odebrecht. E qual que é o impacto do compliance? E se o senhor consideraria que a seguinte declaração, que o compliance, abre aspas, não é minha, mas que o compliance, ele prejudica a inovação das empresas. É uma declaração que faz algum sentido, ou se ele foi realmente um instrumento positivo no combate à corrupção? E no segundo, eu tenho uma questão diferente, que é, quando a gente olha para a Operação Lava Jato, a maioria das pessoas se lembra de um partido em específico, que é o PT, por conta do presidente Lula. Mas vale lembrar que o partido mais afetado foi o PP, Progressistas, de Arthur Lira, que diversos outros partidos, quase praticamente todos à época, foram envolvidos em algum grau, e que existe aí dentro disso uma questão maior, que é a corrupção estrutural. Como nós podemos resolver isso? E por último, a questão da lei da ficha limpa. A lei de ficha limpa também foi utilizada em processos variados e vai ser utilizada em processos variados como um instrumento de, como eu posso dizer, de coerção em relação a uma visão política ou a um caso e uma situação específica. Aqui eu pego o triste caso do procurador-geral, o procurador da República, também procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que pela linha Q ali, num ato de como um PAD, que não existia PAD, poderia vir a ser um PAD num dia qualquer, e um pensamento decisório dele acabou sendo afetado. O senhor acha que essa lei ainda é um recurso útil, tendo em vista também a instrumentalização que pode ocorrer nesse tipo de caso? Um prazer e uma honra estar com o senhor hoje aqui. Obrigada. Jéssica, é uma verdadeira sabatina aqui, né? Várias perguntas, né? Uma alegria estar com você também. Vamos tentar enfrentar as questões. Primeiro, a questão do compliance, né? Completamos um ciclo de 10 anos de vigência da Lei 12.846, uma lei importante, um marco legal no Brasil, e penso que as empresas avançaram bastante em relação a isso. É importante que continuemos avançando. Isso representa maturidade, isso representa crescimento no campo da integridade. Eu não sei se vocês acompanharam essa notícia, mas, infelizmente, o presidente Donald Trump ontem revogou a FCPA nos Estados Unidos, né? E a FCPA é um marco histórico no movimento internacional de combate à corrupção em todo o mundo. FCPA que surgiu como uma reação ao escândalo de Watergate e representa um verdadeiro divisor de águas no enfrentamento à corrupção em todo o planeta, né? É lamentável que isso tenha ocorrido. FCPA que acabou gerando reações em todo o mundo no sentido de influenciar a organização dos departamentos de compliance. Eu penso que nós estamos avançando, né? Nós não atingimos o ideal em relação a isso, mas sem sombra de dúvida, a integridade é um caminho absolutamente necessário e que nós possamos caminhar no sentido de que isso esteja introjetado no DNA dos negócios das empresas, para que de fato tenhamos
a ideia da ética absorvida na dinâmica, no dia a dia dos negócios. Isso é absolutamente necessário, isso é positivo, isso é importante para que nós caminhemos. Isso é absolutamente fundamental. A questão da lei da ficha limpa, que você falou, eu me preocupo muito com o andamento dessa questão, já me posicionei a respeito disso. A lei da ficha limpa é uma lei que nasceu a partir de um projeto, um dos raros projetos que nós temos no Brasil, oriundo de iniciativa popular. Foram 14 anos, Jesse, colhendo 1.600.000 assinaturas em um projeto que foi aprovado por unanimidade. Tá? Portanto, o que isso significa? Isso significa uma chancela muito forte por parte da sociedade. Significa uma legitimidade muito grande. Né? Isso resolve todos os problemas? Não resolve todos os problemas, mas é um filtro em relação ao qual depuram-se os violadores da lei, aqueles que são condenados em primeiro grau e têm a sua condenação confirmada em organismo colegiado do judiciário, para que eles não possam permanecer na vida política durante um período de 2 eleições. Isso já foi submetido ao Supremo Tribunal Federal para verificar a constitucionalidade e o Supremo afirmou é constitucional o que propõe a lei da ficha limpa, que retiremos do mundo político por 2 eleições. Está correto o que propõe a lei da ficha limpa. Sobre Deltan, você perguntou, a meu ver, a condenação de Deltan foi injusta, foi abusiva. O que a lei prevê é que, para ele se candidatar, não pode haver, em relação a ele, processos administrativos. Ele não tinha partes, né, como você fez referência. A meu ver, a condenação, a cassação de Deltan não foi justa, não foi correta, não foi devida. Né? Então, me parece que Deltan sofreu uma injustiça em relação às consequências geradas pelo TSE. E, por fim, você pergunta sobre a questão do enfrentamento à corrupção endêmica, que é justamente, Jesse, o nosso grande desafio, né? Como enfrentar, como ter resposta a tudo isso, e eu procurei um pouco falar sobre essa questão na proposição inicial do André. É um grande desafio, nós temos que trabalhar com a questão da educação, nós temos que trabalhar com a questão da redução das oportunidades para evitar a corrupção endêmica, diminuir essas oportunidades, fazer ajustes na lei, trabalhar fundamentalmente com a questão de uma política pública anticorrupção. E um ponto que eu não falei e completo meu comentário, André, agora. Ter a consciência, ter a clareza que a corrupção jamais será extinta. Ela deve ser controlada. Jamais será extinta, como jamais será extinta a desigualdade, a violência. É um trabalho que deve e pode ser feito para o controle da corrupção, jamais da extinção dela. E é com essa fala contundente e que bem resume aí, talvez, o que deveria motivar a gente olhando adiante nessa pauta aí que muita gente trata com deboche, como se fosse algo ultrapassado, mas é uma praga permanente e a gente tem que estar sempre atento e buscando esse aperfeiçoamento institucional para combater e cortar na raiz na medida do possível. Roberto Liviano, obrigado demais aqui pela presença, sempre agregando muito com as suas reflexões. A gente volta com você numa oportunidade em breve. Sempre uma honra, André, desculpa a confusão do nome aqui no início, você é brilhante, e os convidados aqui também, foi uma alegria poder tratar desse tema. Se quiserem prosseguir o debate, convido a me seguirem lá no Instagram, Roberto Liviano Oficial. Um grande abraço e até a próxima. É isso aí. Seguimos adiante aqui então, pessoal, com o nosso Morning Show. Antes da gente seguir adiante, David de Tarso, também Mano Ferreira aqui, queria o comentário de vocês sobre tudo que foi dito, vários ângulos, fiquem à la vontade. Não, a gente estava apurando, inclusive, né, a gente trouxe informação sobre a abertura da CPI em relação às quentinhas. Boa. Ainda há pouco conversei com um dos deputados que protestou, inclusive, lá na Câmara, né, o Paulo Bilinski, do PL. Ele disse que o autor será o Coronel Crisóstomo, do PL também, e eles vão abrir, então, essa investigação, estão em processo de coleta de assinaturas. Mas a Jess tem uma informação também que vai ser aberta uma CPI aqui em São Paulo, Jess? Isso, então, aqui em São Paulo nós também teremos uma abertura de uma CPI que também
se chama CPI, nesse caso não das quentinhas, mas da Cozinha Solidária, e ela é aqui da Câmara Municipal e está sendo pleiteada pela nossa ex-colega de bancada, Zoe Martins, do PL de São Paulo. E por quê, André? Porque a ONG em questão trabalhada, ela tem até uma ligação com a família Tato, que conta com alguns políticos aqui do PT de São Paulo, e a ONG também, a matriz dela, ou seja, onde ela atendia, era aqui em São Paulo. Então, por isso, a Zoe está sabidamente buscando esse apoiamento para a CPI e também para desvendarmos novos mistérios nesse caso. Vale mencionar que a ONG não recebeu R$10, R$5, R$9, não. Ela recebeu milhões para fazer isso e que mesmo na matéria em questão, alguns membros ali que acompanham assumem que no mês anterior não tinham entregado quentinhas, embora admitam que tenham recebido. Então, nós recebemos aqui também o pedido de apoiamento da comissão aqui na Câmara Municipal, mas também lá na Câmara dos Deputados, pelo deputado do PL de Roraima, que está encabeçando isso, mas que já conta com várias assinaturas da oposição. Então, realmente é mais uma péssima notícia para o governo federal, num momento em que os alimentos estão subindo, ainda vão passar por uma CPI dessas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, eles vão também fazer uma reunião hoje com a Controladoria Geral da União, justamente sobre esse tema, mas diz que não pode realmente generalizar essa ação em relação a esse caso, que eles têm um rigoroso processo para investigação e fiscalização dessas ONGs. Eu não sei o que tinha no cardápio dessa quentinha, mas uma coisa é certa, é que a batata dos envolvidos está assando, né, Pepe? Como é que você está vendo isso? Eu acho um absurdo. Eu acho absurdo o parlamento gastar tempo com algo que é facilmente investigado pela Polícia Federal e Ministério Público, né? Estão querendo criminalizar o movimento social. A Cozinha Solidária, é bom lembrar, é um movimento importantíssimo. Inclusive, quando teve aquele problema no Rio Grande do Sul, as comidas chegaram para as pessoas nos abrigos graças às cozinhas solidárias, né? Então, ou seja, querem fazer politicagem barata e rasteira para criminalizar o movimento social. Mas a função do parlamentar não é justamente essa. E eu digo mais, sim, mas tem muito mais questões para fiscalizar do que pegar um programa específico e fazer um escrutínio quando os dados estão ali, né? Se teve ONG que pegou dinheiro e desviou dinheiro e não chegou comida na ponta, que seja punido na justiça. Vai perder tempo, 90 dias, 120 dias, para quê? Para investigar. Esse pessoal todo que está querendo fazer essa CPI, na verdade, não querem trabalhar para o bem do Brasil, não querem discutir projetos de país, querem fazer política pequena e menor, entendeu? Então, assim, é um absurdo. Eu preciso seguir adiante. Cozinha Solidária é um movimento interessante e tem que parar com esse negócio, essa palhaçada, e tem que criminalizar o movimento social. Criminalizar movimento social. Achou-se a corrupção, Pepe, por favor, respeita também. Meus amigos.